Nós vamos falar aqui hoje sobre o dia que o diabo errou. Primeiro, o dia que o diabo errou pode ter sido hoje. Você está aqui, se ele lutou contra você e você conseguiu chegar aqui, ele errou a estratégia dele, porque você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Aleluia! Então o dia que o diabo errou pode ter sido e será hoje em nome de Jesus. Você entrou aqui um e vai sair daqui outro, restaurado, cheio do Espírito Santo para voltar para sua casa. Aleluia! Então o diabo errou porque deixou você chegar aqui. Então quando você estiver aqui, você vai ser cheio do Espírito Santo. E ele não vai te roubar enquanto você estiver ouvindo o que Deus tem para falar com a sua vida aqui hoje. Mas o dia que o diabo errou é uma história que eu quero contar para vocês, para nós entrarmos em das dores e uma das dificuldades que a igreja tem vivido nesses últimos dias. E eu acredito que Deus tem um nível de restituição para a igreja dele também. Então Jó, capítulo 1, verso 6, eu queria que você lesse comigo. Diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde que você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de andar, por perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparastes em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Antes da gente continuar, eu queria que você olhasse para quem está do seu lado. Vamos aproveitar que a Bíblia está falando aqui e eu queria que você olhasse com aquela cara de profeta que você tem e dissesse para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um cerco sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus bens. Aleluia! Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Fecha seus olhos. Meu amigo Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas aqui nessa noite. Abra o nosso coração aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Como pregador, eu não tenho muita coisa o que fazer a não ser anunciar as tuas verdades. Porque quem pode convencer cada um dos meus irmãos aqui é o teu Espírito Santo. Eu quero te pedir nessa noite o auxílio, que eu seja o seu auxiliar, Jesus. Eu não peço o teu auxílio, eu peço para que eu possa ser o seu auxiliar nessa noite. A convencer corações que estão distantes, a voltarem para o lugar que o Senhor convidou eles para estarem. Ao lugar que o Senhor sonhou para que eles estivessem. Cobre as nossas vidas aqui nessa noite. Abra os nossos corações, para que a tua palavra e a tua verdade possa vir e trazer transformação aqui nas nossas vidas. E toda a glória e toda a honra será sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. Antes da gente começar, eu queria que cada um dos meus irmãos que estão espalhados pudesse se assentar. Hoje é uma noite que eu quero falar como pastor, não só como profeta de Deus, mas eu quero falar como pastor dessa casa. Então eu queria muito que cada um que está espalhadinho pudesse tomar um lugar, se assentar. Se você é imprescindível aí, eu sei que tem pessoas que são imprescindíveis nesse momento, então pode ficar, mas se você é imprescindível, toma um lugar e senta. O dia que o diabo errou. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Um dia no céu, Satanás se apresentou junto com os anjos. E já havia essa maldade no coração dele. Por causa da fidelidade de Jó, Deus diz para Satanás: você está reparando o que o meu filho está fazendo lá embaixo? Está percebendo como que eu
me resplandeça como é a glória, minha glória sobre a vida dele, a fidelidade dele é um feedback, é algo que acontece, e ele é abençoado em tudo que ele faz. E Satanás, ele diz, olha, por acaso tem um motivo dele não ser assim? Afinal de contas, o Senhor cercou ele de bens, de família, de felicidade, tudo que ele precisa ele tem. Então Deus disse, você acha que é por causa disso? Toca em tudo, só não toca na vida dele. Às vezes as nossas guerras, a gente está achando que está na mão do diabo. Mas a maior parte das vezes, as nossas guerras foram uma autorização de Deus. Para que o diabo pudesse agir. Para que a gente pudesse aprender e estar em um outro nível sobre as nossas próprias vidas. Eu não quero entrar nesse assunto, mas o erro que o diabo cometeu naquele dia. A Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, que num só dia, todos os bois, os jumentos, as ovelhas, os camelos, os empregados e os filhos de Jó morreram num só dia. A Bíblia vai contar, se você continuar lendo o texto do capítulo 1, você vai ouvir que um empregado chegou e disse, olha, as suas ovelhas estavam pastando e roubaram as suas ovelhas e mataram os empregados e só me sobrou eu para vir te contar. Quando um está contando, a Bíblia diz, enquanto um falava, outro chegou e disse, olha, seus camelos foram roubados. Mataram os seus empregados e só sobrou eu para te contar. Enquanto ainda falava, olha, os seus jumentos e seus bois pastavam. E eu estava vendo tudo isso e o diabo veio, um inimigo, roubou eles, matou todos os empregados e só sobrou eu para te contar. Enquanto ele falava, a Bíblia diz, veio um outro e disse, seus filhos estavam almoçando e veio um vento. E destruiu a casa e todos morreram. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele fez isso em um só dia. Mas a Bíblia conta algo aqui nessa história interessante. Que depois do diabo ter feito tudo isso num só dia, a expectativa do diabo era que Jó blasfemasse. Mas a Bíblia diz que Jó faz uma afirmação. Deus me deu e ele mesmo tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que a unidade, além de ser a coisa mais importante da igreja, e de fato, o potencial que a igreja carrega de Cristo, a gente precisa descobrir o que tem faltado, ou pelo menos os motivos que a gente não tem conseguido andar unânime, unidos. A primeira coisa, está em Gálatas, fala sobre a timidez. Apocalipse 21:8 diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E às vezes a gente diz assim, os tímidos é aquelas pessoas introspectivas, mas a palavra timidez aqui é deilos, que significa aqueles que são governados pelo medo. Pessoas que são governadas pelo medo nunca vão encontrar relacionamentos sinceros, porque sempre vai ter reservas. Tem muita gente que não consegue. Eu vou te fazer uma pergunta e talvez não precisa me responder. Mas você já conversou com alguém que você sentiu que tem alguma coisa que essa pessoa não está falando? Tipo assim, cara, eu estou conversando com ele, parece ser meu amigo, mas tem alguma coisa que, como diz, a espada daquele anjo não está batendo com a espada do meu anjo? Alguém já teve essa sensação? A psicologia a gente chama de agenda oculta. Pessoas que têm coisas escondidas, pessoas que não se mostram de verdade. Tem medo de se expor, tem medo de se revelar de quem verdadeiramente é, tem medo de serem julgadas. E por terem medo de serem julgadas, elas não conseguem se lançar em se mostrar quem verdadeiramente é. Sabe qual é o problema disso? É que se você não consegue se abrir, não espere que ninguém se abra para você. Não espere profundidade quando você é superficial. Desculpa, mas todos nós fomos criados para termos conexões profundas. Deus plantou algo dentro de nós para que nós tivéssemos verdadeiramente amigos. Tem um ditado antigo que fala que nós deveríamos ter pelo menos 4 amigos para o dia que a gente morrer ter alguém para carregar o caixão. Dá uma olhada para quem está do seu lado e pergunta, você tem pelo menos 4 amigos, irmão? No meu caso, que sou grande, é 6. Eu preciso ter 6, eu sou pesado. Mas às vezes você precisa só de 4. 4 pessoas que o dia que você morrer vai estar lá para honrar a sua vida. Tem gente tão superficial que está cheio, tem 2.000, 3.000, 10.000 seguidores no Instagram. Mas não tem ninguém
para pedir socorro quando precisa. Volto a dizer, nada para quem tem milhares de seguidores no Instagram, mas tenha pelo menos 4 que você pode abrir seu coração. Tem pessoas que virtualizaram a sua vida. E estão achando que o virtual vai substituir o natural. Não vai. E substituem o virtual pelo natural pelo medo de se expor. Pessoas que passam por desânimos espirituais. Que não tem mesmo uma disposição interna em fazer, eu quero fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém vai ser seu amigo por acaso. Ninguém vai te conhecer por acaso. Ninguém vai ser íntimo seu por acaso. Existe um esforço que precisa ser feito. A palavra acolher significa ter uma abertura relacional. É à medida que eu me abro que as pessoas conseguem entrar na minha vida. Ninguém vai entrar chutando a porta da sua casa. Ninguém vai entrar chutando a porta do seu coração. Você vai ter que abrir para que isso aconteça. E esse é um esforço que você vai ter que fazer todos os dias. Porque tem gente aqui que abriu a porta do coração para todo mundo que não podia abrir. E tem dificuldade em abrir a porta para quem deveria abrir. Ah, mas fulano já me conhece há muitos anos. Amém que ele te conhece há muitos anos. Aprenda a se relacionar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está indo. Não que compartilham da mesma história. Tem gente aqui que precisa abandonar a sua história e focar no seu destino. Mas abre o coração só para quem compartilha histórias. Porque não consegue ou não aprendeu a abrir seu coração para as pessoas certas. Não tem força para fazer isso. Pessoas que foram magoadas, foram traídas. Pessoas que experimentaram da traição têm dificuldade de abrir o coração e se relacionar profundamente com as pessoas. Pessoas orgulhosas. Pessoas que olham para o lado e não veem nada de interessante que a pessoa possa acrescentar. Por fim, pessoas egoístas. Mas para falar de pessoas egoístas, eu queria ler um texto com vocês que está em 2 Timóteo capítulo 3. Eu queria que você abrisse comigo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Saibam disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se também dele. Ninguém é meu amigo, pastor, mas talvez você só tenha um amigo, você mesmo. Pastor, não tem ninguém por mim. Quando eu preciso, ninguém é meu amigo. Cuidado com essas pessoas. Porque pessoas que não têm amigos são amigas de si mesmas. Se você não consegue ser amigo de ninguém, comece a se preocupar com o nível de egoísmo que você carrega dentro de você. Essa história de dizer, eu preciso ter amor próprio, cuidado, para não ser o único amor que você carrega. Jesus Cristo nos ensinou a amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Se você tem um alto amor, aprenda a amar as pessoas com esse mesmo nível. Porque, como eu disse, você vai precisar das pessoas. Eu quero te falar isso. E por mais que te doa no seu orgulho, você vai precisar de pessoas na sua vida. Você vai precisar. Alguma hora. Minha mãe diz assim: quem tem amigo não morre pagão. Uma hora você vai precisar de alguém. E
Quando você precisar pegar no seu telefone e digitar socorro, quem você terá? Quem você ligará? Talvez você está aqui hoje e a resposta é: eu vou ligar para minha mãe e para o meu pai. Mas a ordem natural da vida é nós perdermos os nossos pais primeiro do que eles nos perderem. Aí eu vou ligar para o meu irmão. A Bíblia diz que existem amigos. Talvez sozinho você vá mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Existem alguns textos bíblicos que eu quero encerrar. Não vou ler, mas eu quero te ajudar a se lembrar disso. Atos, no capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro estava preso, encarcerado. Mas alguns amigos oravam por ele. Você tem amigos de oração, irmão? Você tem alguém que ora por você? Você tem orado por alguém? A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas tinha amigos orando por ele. Sabe o que aconteceu? Enquanto amigos oravam, os cárceres de Pedro caíram. Quando nós temos amigos, algumas prisões não podem mais segurar a gente, só porque nós temos amigos. Mas o diabo está dizendo: olha, não pode relacionar com todo mundo, porque se você relacionar com todo mundo souber da sua vida, nada vai para frente. Quem te falou que é todo mundo? Todo mundo é muita gente. Jesus foi o mestre dos mestres e tinha 12 homens que andavam com ele, 3 homens que eram íntimos e um homem que deitava no peito, a cabeça no coração dele. Só que nós generalizamos. Toda generalização é burra. Talvez hoje você está preso em algumas áreas da sua vida. Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela me relatando a dificuldade de encontrar um emprego. Eu disse para ela: você não tem amigos? Liga para os seus amigos. Porque o seu currículo pode abrir uma porta para você, pelo currículo em algum momento, mas um amigo que você tiver pode te indicar para uma empresa e as pessoas te contratarem. Não, porque eu vim trabalhar pela indicação. Tem alguém trabalhando aqui por indicação? Levanta a mão para mim. Lá, tá vendo? Como é bom ter amigo, né? Talvez você estaria preso na prisão do desemprego, mas porque você teve um amigo, uma porta foi aberta. Desculpa, esse não é o culto do amigo, viu, galera? Não é o culto do amigo, mas é algo para a gente aprender sobre unidade. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 21, que Davi matou 6 gigantes. Ele não matou só Golias, ele executa Golias, mas outros 6 se levantaram. E a Bíblia diz que Davi derrotou todos os gigantes, só que Davi só matou Golias. O resto, quem matou foram os amigos de Davi. Aqueles caras que estavam na caverna de Adulão com Davi, que mataram os outros gigantes. E em um momento, um dos gigantes ia matar Davi, e um amigo de Davi entrou na frente e matou o gigante e disse assim: você nunca mais vai entrar em uma guerra, porque a luz de Israel não pode se apagar. O que ele estava dizendo? Davi, você é importante demais para estar enfrentando esse gigante, deixa que eu enfrento por você. Alguns gigantes vão cair da minha vida e da sua vida. Não é porque você não é forte. Alguns gigantes vão cair da sua vida só porque você tem amigos para lutar as suas guerras. Quantas pessoas que você conhece ao seu círculo que comprariam uma guerra com você?
Êxodo capítulo 17 conta essa história aqui. A Bíblia diz que Josué foi enfrentar os amalequitas. E a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as suas mãos, o povo de Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, o povo começava a perder. A Bíblia diz que Deus levanta Arão e Ur. E quando Moisés já não conseguia mais erguer as mãos, Arão e Ur colocavam as mãos de Moisés sobre os ombros e fazia com que as mãos de Moisés ficassem em pé até que Israel prevalecesse sobre os amalequitas. Muitas vezes as guerras estão acontecendo e os nossos braços já estão cansados de ficarem em pé. Chega uma hora na nossa vida que as guerras já estão tão difíceis, já estão tão sufocantes, às vezes os problemas nos casamentos, às vezes as guerras financeiras, os problemas com os filhos, os desânimos que nós enfrentamos todos os dias, às vezes as guerras estão tão intensas e os nossos braços já começam a pesar. Será que tem pessoas cansadas aqui hoje? Mas quando nós temos amigos, as nossas guerras não serão sozinhas, alguém vai te ajudar na guerra que você está enfrentando e vai segurar o seu braço até que você saia vitorioso, em nome de Jesus. Existem guerras que nós estamos enfrentando, que nós já deveríamos termos vencido, mas não vencemos porque não tem ninguém que segure os nossos braços. O diabo errou com Jó quando fez tudo de uma vez. O diabo não está errando hoje quando começa o ataque na divisão entre as pessoas. Quando ele consegue te separar das pessoas, quando ele consegue te afastar do rebanho, quando ele consegue te dizer, ninguém se importa comigo. Ou quando as pessoas conseguem te ferir, e eu vou te dizer uma coisa, as pessoas vão te ferir, irmão. As decepções virão, irmãos. Para eu estar falando isso para você, eu já experimentei de muitas delas. Mas não é a decepção que importa, é aquilo que eu faço com a decepção que verdadeiramente importa. Talvez você está ferido e as feridas e as dores te fizeram se afastar. Elas foram feitas para isso, mas você não foi feita para se transformar na decepção. Você foi feito para pegar da decepção e se fortalecer e voltar para o rebanho muito mais forte do que quando você saiu. Você não precisa andar sozinho. A oração de Jesus é que eles sejam um, como eu e você somos um, para que o mundo saiba que foi você mesmo, meu Pai, que enviou a eles. Eu quero te convidar para a gente orar nesse momento. Se você puder ficar de pé, eu queria te convidar a ficar de pé.